desenvolve vários projetos. Então, nós temos o projeto, por exemplo, Segura Aí, que é o projeto de incontinência urinária. Tem o nosso projeto mais tradicional, que é o projeto do Novembro Azul, onde nós abordamos especificamente a saúde do homem e nós enfatizamos a necessidade do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas se nós considerarmos uma visão mais ampla, a gente tem que ver o seguinte, que o processo de envelhecimento é um processo inexorável. E cada vez mais nós enfrentamos em medicina doenças que antigamente eram raras, mas que hoje são corriqueiras em função do aumento da expectativa de vida. Todos estão vivendo mais. E isso é bom, mas não adianta a gente adicionar anos às nossas vidas se nós não tivermos qualidade de vida. E lá na UERJ, eu sou professor da UERJ, nós temos um projeto que é a Universidade Aberta da Terceira Idade. Não sei se vocês aqui conhecem, a UNAT, mas é um núcleo onde vários cursos são oferecidos para pessoas acima de 60 anos. E dentro da Universidade Aberta da Terceira Idade, nós temos o NAI, que é o Núcleo de Atenção ao Idoso, que aí já foca mais a parte da saúde do idoso. E há mais ou menos uns 20 anos, nós fizemos uma pesquisa com a população que era atendida no NAI e também frequentava o NAT a respeito de incontinência urinária, que é um dos assuntos que nós vamos abordar aqui. E nós descobrimos que a prevalência, quer dizer, o número de mulheres idosas com incontinência urinária é muito grande. Porém, elas não reclamam disso, elas não se queixam disso. Elas convivem com isso como se fosse um processo normal do envelhecimento. Bom, que é um processo normal do envelhecimento, até aí está certo. Mas não é um problema com o qual nós temos que nos resignar e não fazer absolutamente nada, né? Então, o processo de envelhecimento vai atingir a todos nós. Você se lembra dessa senhora muito bonita, né? Tem ideia de quem ela é? A Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, né? Que foi uma musa dos anos 70, 80, fez um filme maravilhoso, La Belle de Jour, e o tempo passou para ela. Mas o tempo não passa só para as mulheres, passa também para os homens. Vocês se lembram dessa pessoa, né? É o Alain Delon, né? Então, o Alain Delon quando jovem e o Alain Delon hoje. Eu ia botar uma fotografia minha também, mas eu preferi não fazer isso. Pois é. Não, mas é melhor guardar isso aí. Senão é muita tristeza, eu vou ficar também chateado. Então, as modificações, se vocês perceberem uma coisa interessante, né? Qual é a diferença no rosto dessas pessoas, né? Parece que o rosto desaba, não é verdade? Parece que o rosto cai, a mímica cai. Então, por que acontece isso? Porque nós temos uma estrutura no nosso organismo que se chama tecido conjuntivo, que é a estrutura que dá toda a sustentação do nosso corpo, do nosso organismo. E o tecido conjuntivo, à medida que a gente vai envelhecendo, ele se modifica. Então, essa modificação provoca o aparecimento das rugas, né? Esse papo aqui que eu não tinha quando eu nasci, mas agora eu tenho. Aquela frase, depois o senhor também está passando aí, né? Para ver que aparece tudo isso, né? Então, é o que a gente, antigamente o pessoal falava assim, minha mãe jocosamente falava, pois é, eu estou parecendo maracujá de gaveta. Né? Que a gente come maracujá quando fresquinha, aquela fruta lisinha, e quando vai envelhecendo fica toda enrugada. E acontece que essas alterações, elas vão acontecer em todo o corpo, né? Não tenham dúvida que o rim da gente funciona pior à medida que a gente vai envelhecendo, o fígado pior. E não adianta a gente lutar contra isso, a gente vai perdendo uma coisa que se chama reserva funcional. Mas a gente pode conviver com tudo isso de maneira perfeita, sem perceber absolutamente nenhuma alteração, se nós tivermos atitudes saudáveis perante a vida, né? Então, quando eu falo de aparelho urinário, é bom a gente saber do que a gente está falando. É uma estrutura funcional em que nós temos o rim lá em cima, 2 tubinhos que levam a urina até a bexiga, que são os ureteres, e a uretra, que é o trajeto que a urina percorre quando nós queremos urinar.
E na questão do aparelho urinário, nós temos algumas alterações que são bastante importantes. No caso do homem, nós temos um aumento volumétrico da próstata, que vai acontecer praticamente em 100% dos homens. Mas isso é um problema? Não, se não houver nenhum tipo de entupimento da uretra em função do aumento dessa glândula, que ela se localiza aqui, nessa região, né? A uretra passa por dentro da próstata como se fosse um túnel atravessando um morro, e aquela próstata, quando ela cresce, ela pode ou não estrangular a uretra e provocar sintomas para urinar. E na questão da mulher, nós temos todas as alterações que são oriundas exatamente da perda de sustentação do tecido conjuntivo do períneo. Todo mundo sabe aqui o que é a queda do períneo. As mulheres todas sabem o que é isso, conhecem uma cirurgia que se chama perinoplastia, que hoje em dia não se usa mais, porque a gente sabe que tem técnicas melhores de tratar o descenso das alterações daquilo que a gente chama de assoalho pélvico, que é aquela estrutura de músculos e de fáscias que sustentam por baixo todos os nossos órgãos abdominais na região da pelve. E isso vai fazer com que algumas alterações ocorram em relação à continência da urina, né? Como é que funciona o aparelho urinário em termos de bexiga, em termos de uretra, em termos de armazenamento e expulsão da urina? Bom, nós temos um reservatório de urina que é extremamente eficiente, que nós chamamos de bexiga, né? Então, nós estamos aqui agora, sem sentir vontade de urinar, espero que a maioria seja assim. Por quê? Porque a nossa bexiga, ela não está mandando nenhuma mensagem para o cérebro dizendo que está na hora de urinar, e ela está se distendendo de maneira complacente. As paredes, elas são elásticas, elas não fazem nenhum tipo de resistência a esse processo de enchimento, e ela fica paradinha, ela não contrai. Ela só vai contrair na hora que o cérebro mandar a mensagem que está na hora de urinar, na hora de fazer xixi. Então, além disso, nós temos aquilo que nós chamamos de esfíncter, mecanismo esfincteriano adequado. O que é o esfíncter? É aquele negócio que ou fecha para não deixar a urina escapar ou que abre para permitir que a urina saia, né? Então, nós temos vários mecanismos esfincterianos no nosso organismo, sendo que o que mais pode provocar problemas e provocar sintomas desagradáveis é o esfíncter urinário, porque quando ele para de funcionar direito, a urina começa a escapar para fora do nosso corpo, e isso é extremamente desagradável. Então, nós temos, nesse ciclo funcional, que é o ciclo da micção, essa fase que nós estamos aqui agora, que é a fase de enchimento da bexiga, porque o nosso rim está constantemente fazendo a filtração do sangue, produzindo a urina, e, além da bexiga, quando a bexiga se enche, o que vai acontecer? A bexiga tem uma contração de boa qualidade, ela é capaz de contrair para colocar aquele conteúdo para fora, e nós temos a uretra, que é capaz de diminuir essa resistência ao fluxo urinário, e aí a urina vai sair sem dificuldade, coisa que pode ser atrapalhada quando um homem tem, por exemplo, a hiperplasia prostática. E o sistema nervoso é que comanda tudo isso. Na realidade, o sistema nervoso central, ele comanda totalmente a nossa função miccional. E nós somos um dos poucos animais que conseguem controlar isso aí de maneira social, né? A nossa evolução como sociedade tornou obrigatório que nós pudéssemos nos educar a ter vontade de urinar, mas segurar a urina, achar um banheiro e urinar naquele momento, naquele local que é adequado para isso aí, né? É assim que deveria ser. Nem sempre acontece, porque alguns problemas podem ocorrer ao longo do tempo. Muito bem. Então, o que pode acontecer ao longo do envelhecimento? Como eu falei, o organismo todo começa a envelhecer. E uma das coisas que pode acontecer é a perda da força de contração da bexiga. Então, é aquela bexiga que ela não consegue esvaziar direito, porque ela começa a perder a sua capacidade de contrair, porque a bexiga basicamente é um músculo, né? Então, isso pode ser piorado por algumas questões, como, por exemplo, a diabetes. A diabetes, ela provoca alterações no funcionamento da bexiga, existe inclusive aquilo que nós chamamos de bexiga diabética. Então, a pessoa que tem diabetes tem que controlar muito como é que está a sua glicose para evitar que haja uma alteração na inervação da bexiga, que acontece quando a diabetes está descontrolada. Uma das outras situações que nós temos que ficar vigilantes é a questão da função renal, porque a gente também sabe que a diabetes não controlada, assim como a hipertensão não controlada, pode provocar insuficiência renal. E uma outra situação que pode levar à perda do controle da bexiga são as doenças neurológicas. E o que mais preocupa a gente é a questão do acidente vascular cerebral.
Porque quando o paciente tem um acidente vascular cerebral, ele pode perder o controle voluntário sobre a questão da micção. Então a bexiga começa a contrair sem que ele deseje. E aí no momento que a bexiga começa a contrair sem ele desejar, começa a acontecer uma situação chamada perda de urina por hiperatividade da bexiga, ou hiperatividade do detrúcio, que é o nome que a gente dá ao músculo da bexiga. Então, como é que acontece isso? A bexiga começa a contrair, sem que a gente tenha comandado essa contração, ela começa a trabalhar sozinha, né? Então, ela contrai. A percepção cognitiva que a gente tem daquela contração, na hora que ela contrai, a gente sente uma vontade de urinar e tem que sair correndo para ir no banheiro. E não dá tempo, né? Então, as pessoas que têm essa urgência miccional são mulheres que geralmente já sabem onde é que tem banheiro em cada lugar. Vão no shopping e sabem, olha, aqui nesse andar tem banheiro ali depois do McDonald's, ali tem outro banheiro depois da Casa Bahia. Não foi propaganda não, né? Mas tudo bem. Mas as mulheres sabem onde é que está o banheiro. Geralmente as mulheres são mais atentas a isso, são mais previsas, mas o homem também, quando começa a envelhecer, assim, é só você ficar assim na porta, numa sala de embarque lá do Santos Dumont, para pegar a ponte aérea, quando assim, o voo vai partir, vai aquele monte de velho no banheiro para fazer xixi, porque às vezes é complicado, né? Então a gente tem no homem o que pode alterar também isso aí, o aumento da próstata, como eu já falei, e as alterações da menopausa e as alterações daquele tecido conjuntivo de sustentação do períneo. O que a menopausa pode provocar de alteração na parede urinária? Vocês sabem que depois da menopausa existe uma diminuição de um hormônio chamado estrogênio. E muitas mulheres precisam fazer reposição desse hormônio. Algumas não podem, em função de câncer de mama, mas quando a mulher pode fazer, às vezes o hormônio feminino é aplicado localmente na vagina, no introito, lá bem na portinha da uretra, pode melhorar algumas coisas. Por quê? Porque, assim como a vagina ela passa por um processo de atrofia no envelhecimento, a uretra também passa. Porque existe uma parte, os 2/3 que ficam mais para fora da uretra, né, que a gente chama de 2/3 de estágio da uretra, tem o mesmo tecido da vagina. É exatamente igual ao tecido da vagina. Então, assim como a vagina entra no processo de atrofia, o tecido da uretra também vai entrar. E isso vai facilitar tanto infecção urinária quanto incontinência urinária. A gente vai ver daqui a pouquinho por que isso acontece. Bom, em questão da continência urinária, como eu estava falando para você da questão da sustentação, o que acontece, por exemplo, na incontinência urinária de esforço, né? Vocês sabem que em incontinência urinária de esforço, eu vou aqui só explicar como é que funciona, que é o seguinte, a pessoa quando tosse, ou a pessoa quando vai pegar um peso, uma sacola de supermercado, ela perde urina, sem sentir absolutamente nada. O escape da urina acontece. Por que acontece esse escape de urina? Bom, vamos lá. Primeiro vamos ver por que não acontece. Quando você tem um tecido de sustentação, aquele tecido conjuntivo que eu falei lá atrás, na pelve, que ele é saudável, ele é rígido, ele é endurecido, né? É o rostinho que está, né? Não está todo desabado. Então, imagine uma mangueira de água que está em cima do cimento. Como é que você faz para parar aquela saída de água lá na frente? Você pode fechar a torneira, ou então você pode pisar em cima da mangueira, embaixo de uma sustentação forte. Então, quando a gente tosse, a gente gera uma pressão dentro do abdômen, que essa pressão ela é também transmitida para a bexiga, né? A gente tosse, existe uma contração do músculo abdominal, que faz com que haja um aumento dentro da pressão do abdômen, né? Então, aquele aumento de pressão é transmitido para a bexiga também, só que também é transmitido para a uretra. Então, aquela pressão que vai em cima da bexiga também vai em cima da uretra. E aí existe uma compensação entre as forças e a urina não escapa, né? Então, nós temos aqui exatamente o que acontece, né? Você tem o estresse abdominal e você tem a continência, por quê? Porque a pressão que vem para cá também vem para cá, né? A pressão que vem para cá também vem para cá. Agora, quando você tem um descenso daquela estrutura, aquela estrutura perde um pouco a sua capacidade de sustentação, é o seguinte, imagina que aquela mangueira, em vez de estar em cima do cimento, está em cima de um monte de palha ou em cima de um colchão. Vai adiantar pisar em cima? Não, porque o colchão vai afundar junto com a mangueira e não vai adiantar nada a gente tentar segurar aquela urina, né?
Então, quando a pressão abdominal se faz exercer mais na bexiga do que na uretra, porque a uretra, em vez de sustentar, ela faz esse movimento, a urina acaba escapando, porque existe um desequilíbrio entre as pressões. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo? Está dando para entender. Bom, então, como é que a gente trata isso aí? A gente trata isso aí tentando recompor aquela sustentação da uretra. É uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, é o tal do sling. É a tal daquela sustentação que se coloca ali por baixo, que hoje em dia você tem, inclusive, materiais sintéticos, que são os mesmos usados para tratamento da hérnia. Né? E o que se traduz? Qual é a tradução de sling para português? É exatamente tipóia. Então você coloca um tecido por baixo da uretra como se fosse fazer uma sustentação. Então aquilo vai reforçar o processo de defesa da uretra contra a pressão da tosse na bexiga. Deu para entender? Como ali o tecido não está legal, a coisa está afundando, você coloca alguma coisinha ali que evite que aquele descenso ali ocorra. Então aqui está mais ou menos como é que nós colocamos o sling da uretra, que pode ser aqui, né, pode ser colocado dessa maneira. Aqui tem um outro esquema, aquela faixinha que vai sustentar e vai ficar ali. Você vai implantar aquilo ali e você vai ter uma sustentação da uretra. No entanto, a gente tem que ver o seguinte: incontinência urinária é um sintoma, não é uma doença, mas é um problema que pode ser provocado por várias situações. E o importante é que a gente sabe exatamente o que está provocando esse sintoma. Então, quando vocês forem a um médico reclamar, olha, eu estou perdendo urina, o que o médico precisa saber? Essa incontinência é um sintoma, ela acontece com a tosse, ou seja, quando você tosse, a urina sai sem que você sinta absolutamente nada, só percebe que está molhado, ou essa perda de urina, ela é precedida por uma vontade súbita de urinar que não dá tempo de chegar no banheiro. Né? Uma vez uma paciente minha que é do Ceará, ela criou uma nomenclatura muito adequada para esse tipo de situação. Que ela falou para mim: doutor, dá uma vontade doida que eu não consigo mais prender a urina. Então essa vontade doida é o seguinte: aquela vontade que aparece subitamente, sem que ela tenha nenhum tipo de controle e não dá tempo de chegar lá no banheiro. Então, é aquela bexiga que está contraindo demais, né? Que está tendo aqueles espasmos. Ou é um gotejamento constante, como se fosse um transbordamento, que também é uma outra situação. Né? Porque, como eu falei lá atrás, que a bexiga pode perder a força de contração, pode acontecer se isso fica muito tempo evoluindo e sem um controle, a pessoa não sabe que está passando por aquilo, até porque, por exemplo, no diabetes, uma das coisas que acontece é a perda de sensibilidade da urina, então a pessoa não percebe que a bexiga está cheia. O que vai acontecer? A bexiga vai dilatando, 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 e chega num ponto que ela fica com quase meio litro lá dentro, e aí aquela urina ela vai porejando, ela vai caindo para fora da uretra como se fosse um ladrão de uma caixa d'água. Então veja bem como é que a gente tem que fazer um diagnóstico correto para saber exatamente o que está acontecendo em cada caso, porque cada caso vai ter um tratamento diferente. Né? Então, primeira coisa para a gente tratar adequadamente isso aí é realmente saber o que está acontecendo. Né? Então, você pode tratar com cirurgia, se você tiver que colocar aquela tipóiazinha, aquele cilindro. Você pode tratar com medicamentos, quando você tem uma urgência nutricional, existem remédios que controlam isso aí, que são remédios que, assim como quando a gente tem algum desarranjo intestinal, a gente não usa um remedinho para cólica, etc. Existem remedinhos para tratar essa, vamos dizer assim, cólica, não é o nome correto, médico correto, mas para tratar aquela coisa do espasmo da bexiga. E o medicamento é temporário ou é para sempre? Olha, se a situação... Isso é uma coisa interessante. Adorei a tua pergunta, pelo seguinte. É porque ele deu medicamento. Exatamente. Porque existem algumas pessoas que elas dependem do medicamento pro resto da vida. E existem algumas pessoas que elas começam a tomar um medicamento, o medicamento faz efeito, ela para de tomar e o problema não volta ou vai voltar daqui a 6 meses. A gente nunca sabe como é que o paciente vai se comportar com isso aí. E existe também um outro problema, que é a pessoa começar a tomar um medicamento, em determinado momento o medicamento parar de funcionar. Isso é um fenômeno que a gente chama em medicina de taquifilaxia, quer dizer, o organismo já se habituou àquela medicação, já metaboliza ela rapidamente, ela não faz mais efeito. Então o que a gente faz? A gente interrompe tudo, fica 1 mês sem remédio, aí volta com a medicação, e a coisa volta a funcionar. O botox também faz aplicação do
Aí o Botox é uma outra, você pode fazer até Botox na bexiga, mas aí o Botox tem um outro problema. Por que que você não você tem que esperar 6 meses para fazer a aplicação do Botox? Porque se você fizer com muita frequência, o teu organismo começa a gerar anticorpos contra o Botox. E na hora que você coloca o Botox lá, já vê aqueles anticorpos e destrói a molécula, então a molécula não vai fazer efeito nenhum. Então tem que tomar muito cuidado com a questão da aplicação de Botox. Existe a questão da fisioterapia pélvica. Hoje em dia, a fisioterapia para o tratamento de algumas incontinências urinárias é um trabalho extremamente bem feito. Existem fisioterapeutas pélvicas que são especializadas somente em incontinência urinária. E lá na UERJ, o grupo que trabalha com isso é um grupo multidisciplinar, onde nós temos urologistas e nós temos também fisioterapeutas que acompanham, inclusive, a avaliação do paciente desde o início. Então, são fisioterapeutas que sabem o que está acontecendo, eles entendem de aparelho urinário e podem ajudar muito o trabalho do urologista. Existe a questão da reposição hormonal tópica e existe também o tratamento comportamental, que a gente usa em muitas situações. Uma das situações que a gente mais usa tratamento comportamental é a questão de urinar muito à noite, né? Então, muitas pessoas têm como queixa principal assim: doutor, estou urinando muito, principalmente à noite. Por que que acontece isso no processo de envelhecimento? Porque os nossos hormônios eles se modificam um pouco, a fabricação dos hormônios. Então, nós temos um hormônio chamado hormônio antidiurético. Bom, o que é um diurético? É o remédio que a gente toma para fazer xixi. O que é um hormônio antidiurético? É um hormônio que diminui a função renal. E esse hormônio ele é produzido principalmente à noite para que nós possamos dormir sem precisar acordar para ir no banheiro. Então, o problema é que a fabricação desse hormônio vai diminuindo ao longo do tempo. E, além disso, o próprio organismo vai começando a produzir outras substâncias para provocar o esvaziamento de água do corpo, né? Às vezes, pacientes com algum problema cardíaco podem ter fabricação de substâncias que funcionam como se fossem substâncias diuréticas e por aí vai. Então, a gente tem que fazer uma avaliação do que está acontecendo. E como é que a gente lida com essas situações? A primeira coisa que a gente faz é tratamento comportamental. É falar o seguinte: está acordando à noite para urinar? Faz uma coisa. Nas 4 horas que antecedem o momento que a senhora com o senhor for deitar, para de tomar água. Só toma água o suficiente para deglutir algum tipo de comprimido que se tenha que tomar ao deitar, né? Agora, se hidrate, mas se hidrate durante o dia, se hidrate de manhã, se tiver calor, se hidrate, porque, veja bem, sede é uma coisa que a gente, às vezes, só sente quando a gente já está muito desidratado. Isso é uma coisa que é importante que a gente tenha noção disso. A gente tem que beber água, mesmo que não tenha sede, que é para manter o organismo hidratado. Mas chegou o período da noite, para de tomar água. E o que é água? É só isso aqui? Não, não é isso aqui não. Idoso adora comer uma coisinha leve durante a noite. O que é coisinha leve? Uma sopinha. Sopa é água, gente. Então, essa coisa de tomar sopinha durante a noite vai fazer com que você acorde de noite para urinar. Então, à noite a alimentação tem que ser mais, vamos dizer assim, mais seca, evitar frutas como, por exemplo, melancia, abacaxi, e às vezes a gente tem que fazer um questionamento muito grande do paciente: a senhora tem certeza que a senhora não, doutor, não tomo água nenhuma? Mas que, olha, eu adoro comer melancia, eu já ouvi isso, mas é o que eu adoro comer melancia antes de dormir. A melancia é água pura, então é diurético, exatamente. Então, vamos parar com isso, né? Não, eu tomo um chazinho só, chá é água, né? Então, a gente tem que fazer, aí vai todo um processo de orientação para que possa ser feito o tratamento comportamental. E veja bem, isso é um problema que nos Estados Unidos é considerado um problema de saúde pública. Por quê? É o momento que a pessoa acorda de noite para ir ao banheiro, cai e quebra um osso. Então, é uma causa frequente de acidentes domésticos. Veja bem, por incrível que pareça, o lugar mais perigoso da face da Terra é a casa da gente. Se a gente não souber preparar a casa da gente para todos esses processos que são próprios, não vou dizer nem do envelhecimento, mas da vida. Essa coisa de tapete solto, aquele negócio, aqueles pisos, como é que o pessoal adora colocar, porcelanato.
Se caiu uma gota d'água ali, aquilo ali vira uma pista de surf, né? Você sai deslizando e tem que tomar muito cuidado. Então, existe inclusive um conceito em arquitetura que é um conceito de casa segura, né? Então, colocar as barras do lado do vaso sanitário para facilitar com que a pessoa consiga se levantar do vaso sanitário, às vezes até comprar aquelas tampas de vaso sanitário que são um pouco mais altas. Tudo isso para que possa haver uma defesa das pessoas durante as atividades de vida diária, né? Também tem isso, é proteção postural, né? Então, é uma coisa, principalmente para quem tem Parkinson. Então, é uma coisa que eu sempre recomendo. Olha, eu recomendo para mim mesmo. Acordou, levanta, senta, respira fundo. Está começando o dia, vamos começar bem. Espera, daqui a pouco levanta, tudo bem. Vai fazer as coisas que tem que fazer, né? Isso é para todos nós. Então, agora... Oi, pô, não. Oi. Ah. Olha, não existe idade para fazer ou para não fazer cirurgia. Existe a indicação se pode ser feito ou não pode ser feito. Porque, na realidade, a tua pergunta foi boa pelo seguinte, porque há 40 anos, mais ou menos, você não tinha o envelhecimento que você tem hoje. Você não tinha tantos pacientes acima de 80, 90 anos. Então, você ficava assim, numa situação que o paciente aparecia lá, por exemplo, com um cálculo grande no rim, né? Mas o paciente já tinha 85 anos. Não vamos operar, porque essa pessoa vai morrer antes que isso dê problema. É mais ou menos assim que a gente raciocinava. Hoje em dia, a gente está raciocinando de maneira ao contrário. Porque, por exemplo, a próstata, que precisa de tratamento cirúrgico em algumas situações, né, para poder desentupir a passagem da urina. Hoje em dia, eu estou operando pacientes com 92, com 93, com 94 anos. Né? E como é que você vai enfrentar isso aí? Com as novas tecnologias. Está entendendo? Porque é uma coisa interessante a gente perceber como é que as tecnologias vão avançando. Parece até que elas avançam dentro de uma cronologia, que tudo vai se encaixando. Isso é um negócio assim, inacreditável. Então, quando surgiu a possibilidade do uso do laser em medicina, nós começamos a ver que o laser poderia ter várias funções, como, por exemplo, quebrar pedra no rim, porque a gente começou a fazer usando várias energias. Hoje em dia a gente pode fazer com o laser também, dependendo do tipo, do tamanho da pedra. E você pode usar o laser como se fosse um bisturi para tratar a próstata. E qual é a vantagem do laser? Que não sangra. Você corta e não sangra. Está entendendo? Então, é para todo paciente que você vai usar? Não é para todo paciente, porque existe um problema, que é o seguinte, é o custo do laser. O laser, ele não é caro, não, ele é muito caro, mas muito caro. Então, o que acontece? Você tem que ter essa tecnologia à disposição nos hospitais públicos, mas para um público específico, está entendendo? Você não vai usar o laser para operar um homem de 60 anos. Não, estou falando de próstata. Isso porque existe também a questão da aplicação de laser no processo de rejuvenescimento, na questão ali da uretra, dos tecidos vaginais. Isso é uma coisa muito discutida, a gente não sabe ainda se isso realmente dá resultado a longo tempo. Então, algumas pessoas estão fazendo, mas estudos são terapias que elas são ainda investigacionais. A gente não tem liberado isso ainda, porque ainda não se tem certeza da segurança disso e da efetividade. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, quer dizer, é nova tecnologia. Você não pode ser nem o primeiro a usar, nem o último. Se você for o primeiro, você pode usar um negócio que não funcione. Aconteceu isso aí, há 30 anos apareceu uma máquina aí maluca de esquentar próstata, que tratava tudo. Quem comprou aquela máquina perdeu dinheiro, porque um ano depois o pessoal descobriu que aquela porcaria não funcionava. Então, tem que ter esse cuidado. Então, hoje em dia, nós temos
Quando a gente faz a incorporação de um tratamento novo, a gente toma muito cuidado exatamente com isso. Funciona? É bom? O custo vale a pena? Tudo bem, beleza, vamos incorporar. Agora, para quem isso está direcionado? Para pacientes de alto risco. Porque para um homem jovem, 60 anos, não tem problema, ele vai operar, vai fazer ressecção com a energia elétrica e vai ter um resultado também maravilhoso, não vai ter sangramento, não vai ter nada. Agora, um homem de 92 anos que está tomando um anticoagulante, que não pode parar o anticoagulante, ele está anticoagulado e aquele paciente que você sabe que se ele não usar o laser, ele vai sangrar no pós-operatório. O que você faz? Você tem que usar o laser. Porque para aquela população específica, aquele tratamento é o mais adequado, que é o mais seguro. Então, é a diferença que tem, né? A gente, medicina, a gente tem que estudar dentro de um país, do tamanho do nosso país, e com recursos tão heterogêneos, você tem que ter isso em mente, né? Porque senão você começa a atender muito uma determinada população e você deixa a outra descoberta, né? E outra coisa, né? As necessidades do país são diferentes, né? Não adianta você comparar o que acontece em Rio de Janeiro e São Paulo com o que acontece no interior do Maranhão, né? Porque os problemas são um pouco diferentes. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu fui convidado para fazer um projeto de saúde do homem no interior do Maranhão para tribos indígenas. Achei um negócio desafiador. Aí eu fui ver o que estava acontecendo. Pensei, lógico, não, falar as coisas que a gente fala. Cheguei lá, não era nada daquilo. Porque os problemas são outros, são diferentes. Não adianta nada eu falar de câncer de próstata para uma população que tem pouco câncer de próstata e que morre 54 anos por causa de droga. Então, a abordagem tem que ser diferente. O que eu tenho que fazer? Olha, o que acontece com o alcoolismo? O que acontece com a droga? Vamos fazer uma política antidroga lá, vamos fazer uma coisa contra a violência, contra isso, contra aquilo. Então, a visão de saúde para aquela população que vive numa situação social que é totalmente diferente daquilo que a gente vê no Rio de Janeiro, é que tem que ser diferente. Você tem que adaptar às necessidades específicas daquele grupo, né? E isso é assim que a medicina bem feita deve ser. Não adianta você chegar para uma população que não tem aquele problema e abordar aquele problema. Você olha, o que você está falando? A gente não precisa disso. O que a gente está precisando é disso, né? Então, é todo esse projeto. E eu acho que isso que é um planejamento bem feito, né? E isso é uma coisa que vai funcionar porque a gente vai conseguir fazer uma medicina sem desperdício de dinheiro e com investimento em áreas específicas, em áreas que são mais deficitárias. Então, a gente tem isso rastreado, estamos tentando fazer isso da melhor maneira possível. Fizemos uma campanha de câncer de pênis no ano retrasado, no Norte e Nordeste, que foi uma campanha excepcional. Nós conseguimos diminuir muito a prevalência de câncer de pênis naquela população, porque nós atuamos naquela necessidade específica. Que não é o caso de você ter aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, que isso não é a prevenção, exatamente. Então, alguma outra pergunta em relação à incontinência? Não? Não, eu só fiz uma pergunta, porque geralmente, quando eu estou em saúde com a minha mãe, e ela já estava com 80 anos, né? Todos os médicos, algumas cirurgias que ela poderia ter feito, eu não sei, eu acho que poderia, sempre dizem assim, não mexe nisso, não está com muita idade. Não mexe não. Geralmente, depois de 80, todo mundo está com muita idade, Tá, então eu vou lhe dizer uma coisa. Tá, eu vou dizer minha experiência, né, que aconteceu há 40 anos, mais ou menos. Foi uma paciente, procurou lá no ambulatório, lá no Pedro Ernesto, e ela estava com, mais ou menos, estava com 90 anos, com uma queixa de incontinência urinária, mas ela era, assim, pedi a avaliação dela, cardiologista, não sei o quê, e eu muito relutante, né, em fazer uma cirurgia para ela. Eu estava pensando, meu Deus do céu, se essa senhorinha aí morrer na cirurgia, no pós-operatório, eu vou me sentir muito culpado. Aí eu comecei a embromar ela, entre aspas, né? Embromar no bom sentido. Comecei a dar tratamentos alternativos para ela, ver se ela melhorava a qualidade de vida. E, em determinado momento, ela sumiu do ambulatório.
obviamente, ficou decepcionada, porque nada daquilo que eu tinha proposto para ela tinha dado resultado. 15 anos depois, ela me aparece, com 105 anos. A gente aprende apanhando, né, Sérgio? Então, ela sentou na minha frente. Doutor, há 15 anos atrás, o senhor pensou que eu fosse morrer, né, doutor? Mas eu estou viva os últimos 15 anos. Foi um inferno para mim por causa dessa perda de urina. Eu não vou sair daqui enquanto o senhor não disser que eu vou ser operada. Aí eu disse, bom. Mas ela falou isso assim, com um tom de humor e com uma jovialidade que dificilmente você vê numa mulher de 104 para 105 anos. Aí eu falei, meu Deus do céu, espera, eu vou subir com a senhora para o chefe da anestesiologia. Vamos conversar com ele, eu quero que ele avalie a senhora para ver o risco anestésico, aquela história toda. Aí terminou, liguei para o Portela, estou subindo aí, como a gente tem que resolver isso aí. Vamos resolver esse negócio, porque eu não quero ser agredido por uma senhora de 105 anos que ela me dá. Aí ela sentou lá, assim, aí o Portela, olha, que prazer, a senhora dona fulana, não sei o quê. Mas a senhora nasceu aonde? Aí ela virou e falou assim, doutor, eu sou tão velha que eu acho que na época a cidade devia se chamar Constantinopla, viu? Mas eu acho que... Aí, olha, eu sei que ela foi operada. E foi uma recuperação no pós-operatório que eu poucas vezes vi na minha vida. Porque no dia seguinte ela já estava caminhando na enfermaria, ajudando os outros, para ser as outras mulheres mais jovens do que ela. Ih, menina, deve ter de ser boba, levanta daí. Tá? Olha, ela ficou ótima, tá entendendo? Então, essas coisas todas dependem muito da questão de você avaliar, né? Avaliar qual é o risco e o benefício da história. Às vezes você se depara com umas situações, por exemplo, um diagnóstico de câncer de próstata num homem com 90 anos. Deve ser feito? Não deve ser feito, por vários motivos. Primeiro porque esse câncer de próstata é um câncer que vai ser, se ele começar aos 90 anos, veja bem, é diferente daquele paciente que começou o câncer de próstata com 70 anos, não tratou, e com 90 está com a doença metastática. Quer dizer, cheio de câncer de próstata para todo lado do corpo. Outra coisa é que aquele paciente está começando a aumentar o PSA. É um câncer de próstata que é indolente. Ele vai demorar 30 anos para dar algum tipo de problema para esse paciente. Falando 30 anos assim, chutando, mas vai demorar muito tempo. Para você ter uma ideia de ordem de grandeza. Quer dizer, e seguramente esse paciente, ele não vai ter problema por causa dessa doença. Está entendendo? Se eu vi acontecer com meu pai, o meu pai é acompanhado por um cardiologista, e quando meu pai fez 93, 94 anos, o cardiologista dele resolveu pedir o PSA do meu pai. E o PSA do meu pai veio 10. Tudo bem, com 94, 95 anos. Aí ele ligou para mim assim, apavorado. Aline, o PSA do teu pai veio 10, o que você quer que eu faça? Simples. Nunca mais peço o PSA do meu pai. Deixa ele viver do jeito que ele quiser. Tá entendendo? E foi assim. Né? E eu tenho assim, e o meu pai era uma pessoa, o cardiologista dele uma vez começou assim, não, porque tem que preservar as coisas. Eu falei assim, olha, cara, você me perdoe, para você dizer que para o meu pai não comer isso, não comer aquilo, com 97 anos, deixa quieto, tá entendendo? Eu fiquei tão revoltado, eu sou meio... Eu saí da consulta do meu pai e falei assim, e aí pai, vamos comer um bolinho de bacalhau, tomar um chopp, vamos embora? Parei meu carro no meio do caminho, no lugar que ele gostava, entrei lá, ele comeu bolinho de bacalhau, tomou 2 chopps, estava feliz da vida, tá entendendo? Gente, o que adianta você chegar aos 97, 98 e você já saber que você está numa situação que a coisa está começando a ficar mais complicada para o teu lado e você se privar das coisas. Eu não estou dizendo que você vá se jogar em cima daquilo que te faz mal, mas você consumir moderadamente aquilo com prazer, com alegria. Eu não levar meu pai para tomar chopp todo dia. Eu seria maluco se eu fizesse isso. Mas aqueles pequenos momentos de alegria, porque eu me dei conta um dia que nós fizemos uma reunião de família, que era Dia dos Pais. E aí eu falei, olha papai, não sei o que, vai ter um churrasco na casa do Maurinho, não sei o que. Tá bom. Aí quando ele entrou no carro, ele perguntou para mim o seguinte, meu filho, para que hospital que a gente está indo hoje? Aquilo cortou meu coração.
Eu falei assim, para nenhum, pai. A gente está indo para encher a cara, vamos embora? Vamos lá para o churrasco na casa do Maurinho, tá entendendo? Porque é lá que a gente vai se divertir. Vamos comer carne, vamos comer, tomar sopa, aquela história toda. Obviamente eu não bebi nada com a lei seca, né? Mas eu proporcionei aquele momento de alegria do meu pai. Então você vê que você tem que ter uma sensibilidade para ter o equilíbrio das coisas, sabe? Você tem que ter essa sensibilidade para você equilibrar, né? Então, se o médico disser, olha, não coma isso, que você vai te fazer muito mal, tudo bem, aquilo ali realmente você está proibido mesmo. Você é alérgico a camarão, não come camarão que tu vai morrer, né? Mas vamos pegar um meio termo, se a coisa não pode ser feita, mas pode ser feita com uma certa moderação, né? Porque o que você não pode perder, isso para mim é a alegria da vida. É a possibilidade de você saber que você tem momentos bons, independente de qualquer outra coisa. Está entendendo? Porque não pense que a vida do jovem é diferente. A vida do jovem também tem seus desafios. Todo mundo tem dias bons e dias ruins, né? Eu tenho meus dias bons e tenho meus dias ruins, né? Mas a coisa vai se balançando. O que você não pode é jogar a pessoa naquele abismo que só vai ter coisa ruim, né? Aquela pessoa que fica isolada, o último quarto da casa é o quarto do velho, porque lá ele fica com aquelas coisas dele, com aquela cama, com aquele negócio todo. Não é isso. Ele tem que ser integrado dentro da sociedade, tem que ser integrado dentro da família, até porque a gente guarda conosco, que é uma coisa que é absolutamente indispensável, que é a sabedoria da vida. Pega um menino desse aí, agora a gente está com esses apelidos, o pessoal agora está dando a geração dos Enzos, né? Que acham que sabem tudo e não sabem porcaria nenhuma, e acham que e ficam quebrando a cara. Faz parte da vida, né? Um bebezinho pequenininho só vai aprender que não pode botar a mão na tomada, de que botar e tomar um choque, né? Mas a experiência de vida, você ouvir uma pessoa que tem mais experiência do que você, e você poder absorver essa experiência, absorver essa vivência, e você perceber o que está acontecendo, isso aí faz toda a diferença. Está entendendo? E eu vou te dizer uma coisa, o idoso que eu me preocupo mais é aquele idoso que não tem a atenção da família. Esse idoso me preocupa mais, porque o Goethe tem uma frase que eu acho que é fundamental. A única coisa que nos faz absolutamente insubstituíveis na vida é o amor. É a única coisa. Está entendendo? E todos aqueles pacientes que pedem para morrer são aqueles pacientes que foram abandonados. E a gente vê isso não é só a família, não. É até a equipe médica. Isso é uma coisa que eu sempre ensinei para meus residentes, né? Porque o médico, principalmente o médico jovem, tem dificuldade de lidar com a questão da morte, né? E às vezes quando a gente está fazendo a visita na enfermaria, aquele que a gente chama do round da enfermaria, aquele paciente que está ali internado, que a gente sabe que ele está numa fase terminal, o residente passa assim por ele, isso aqui é um câncer de bexiga, não sei o quê, e fazem assim, oi, tudo bem, seu filho? E mexe no pezinho dele. Eu falo assim, espera aí, calma, para tudo. Vamos conversar com ele, tudo bem? Como é que o senhor está passando? Como é que o senhor está sentindo? Porque, atenção, porque a pessoa não pode se sentir abandonada por ninguém, nem pela equipe de saúde, principalmente pela equipe de saúde. Porque hoje, nesse processo que a gente está, da tecnologia, às vezes a geração mais jovem esquece um detalhe, que é o processo de humanização da medicina. Porque ressonância nuclear magnética é ótimo, maravilha, mas nada substitui a acolhida. Nada substitui a mão do médico na barriga do paciente quando ele está com uma dor de barriga, quando ele está sentindo um incômodo. Nada substitui isso aí. Então, essa é uma coisa que eu falo sempre para os residentes. Olha, vamos fazer o processo de humanização aqui da medicina, né? Até porque tem uma coisa que eu acho interessante, que eu chamo a atenção para eles. Olha, esse paciente que vai entrar aqui agora, a gente vai começar o ambulatório agora. Você tem ideia de quanto tempo ele está esperando essa consulta?
Aí ele olha para mim, mas por que isso aí? Vamos lá. No barato, 4 meses. No barato, 4 meses que ele está fazendo essa consulta. Então, mesmo que ele não tenha nenhuma religião, em algum momento ele levou o olhar para o céu, procurando alguma entidade e pedindo para ser bem atendido. Olha, que eu encontre um médico amanhã que me atenda bem. Então, hoje a gente vai começar a atender aqui nesse ambulatório como se nós fôssemos o mensageiro, a resposta desse paciente a essas orações. A gente vai ver casos que a gente não vai conseguir solucionar, mas a gente tem que acolher esses casos também. Não, querido, que maravilha viver, né? Aquela coisa da música. Não, mas sabe qual é o problema? Não, mas acontece o seguinte, a gente ensina isso na faculdade, mas nem todos aprendem. Nem todos aprendem. Mas o que... Tereza, o mais triste é você ir no cardiologista, você sair porque você chegou com pressão alta lá, ele olha para você, tá tudo bem, pode ir embora. Que nem mede a sua pressão. Eu acho que a gente tem que começar a cobrar melhor, principalmente das autoridades, né? Eu vou fazer uma crítica para você, assim, que não, veja bem, é uma realidade, isso são números. O Brasil hoje é o país que tem um dos maiores números de faculdades de medicina do planeta. Se você fizer uma comparação entre a população, você vai ver o seguinte: a China e a Índia têm números mais altos de faculdades de medicina. Só que a Índia tem 1,3 bilhões de habitantes, e o Brasil tem, não, e a China também, 1,3 e pouco bilhões de habitantes. O Brasil tem 250, 300 mil. Então, proporcionalmente ao número das pessoas, você tem uma quantidade de faculdades de medicina que é absolutamente incompatível com a necessidade do país. O problema é que os governos, sucessivamente, independente de que partido, de que cor, têm culpado os médicos pela falência da saúde pública. E não é isso que está acontecendo. Os médicos não são culpados. Quando se fala assim, porque nenhum médico quer trabalhar no meio da Amazônia. Eu tenho um residente, um ex-residente, que ele conseguiu, ele topou trabalhar logo depois que terminou a residência, ele e a esposa, os 2 médicos, aceitaram fazer um contrato com uma prefeitura lá no meio da Amazônia. Eles ficaram 1 ano lá, rezando para terminar o contrato, porque eles não tinham nada para atender ninguém lá. Nada, 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 nada. Nada, nada. Então, aí... Não, eu sei. Mas acontece o seguinte, isso, nessas novas faculdades de medicina que estão surgindo, você não vai ter nem oportunidade de expor o aluno a isso aí, porque são faculdades que não têm hospital-escola adequado, está entendendo? E você, pior do que isso, você está tendo revalidação de diplomas de faculdades da Bolívia, da Argentina, não sei o que você não tem o menor controle da qualidade de ensino dessas faculdades. Então você vai ter uma invasão de médicos muito pouco qualificados para atender a população. Então, no momento em que você lida... porque, por exemplo, eu entendo um pouco algumas questões de quando você tem... quando você precisa de um exame e você não consegue que esse paciente faça esse exame. Está entendendo? Você precisa de uma ressonância que você não consegue que o paciente marque. Você precisa de uma tomografia que você não consegue que o paciente. Então, isso gera no médico, um estresse constante. Então, eu fiz um levantamento, há mais ou menos uns 3 anos,
sobre o que estava acontecendo com o CISREG. Porque, ao mesmo tempo que você tem uma fila que não anda, você tem uma demanda que não é... Você tem uma ociosidade leite em alguns hospitais. Eu estava conversando com o professor da Lagoa, havia um certo grau... Eles poderiam acolher mais pacientes do que eles estavam atendendo, né? Mas aí a gente viu que o CISREG está sendo administrado por pessoas que não foram bem treinadas para isso. Precisa ter um treinamento adequado para isso aí. Eu espero que a coisa tenha mudado com o passar do tempo, né? Mas quando eu fiz isso há 3, 4 anos, a coisa estava meio complicada, né? Então, por exemplo, um paciente que... Eu estava conversando com um controlador do CISREG, lá do Hospital da Lagoa. O que acontecia? O paciente tinha um problema de cabeça e pescoço. Fazer uma cirurgia de um tumor por aqui. Aí era encaminhado para como não tinha vaga em cabeça e pescoço, ele falava, vou mandar para otorrino, não era otorrino. Então, eu acompanhei especificamente uma menina que precisava fazer uma cirurgia que ela tinha uma diferença grande de tamanho de fêmur. Então, isso ia gerar uma instabilidade da bacia, que ia deformar a bacia dela, o que significa que ela não poderia ter parto normal. Ela teria, quando ela engravidasse, ela teria que fazer obrigatoriamente cesárea por questões de fechamento do espaço pélvico. E ela foi encaminhada para o CISREG. Só que o único hospital que faz cirurgia em criança daquela doença era o INTO. Então, ela foi para o primeiro hospital que não atendia criança e reencaminharam ela para o CISREG. Depois ela foi para um outro hospital que não atendia criança também. E depois, quando ela conseguiu finalmente o atendimento no INTO, quando ela foi encaminhada para o INTO, ela chegou lá, já tinha crescido e o mal já estava feito. Então, você veja bem, eu acho que essas coisas precisam de um controle fino. E eu acho que é preciso que os médicos sejam escutados também. Eu acho que os médicos precisam ser escutados. Porque uma coisa que a gente via muito lá na universidade eram as questões das demandas através de liminar, né? E não é assim que funciona. Porque quando você tem uma fila de pacientes grande, não adianta você achar que uma liminar vai resolver o problema. O que tem que resolver o problema é a estrutura do hospital. E olha que o Hospital Pedro Ernesto é um hospital de alta tecnologia. A gente faz transplante, a gente faz cirurgia cardíaca, a gente faz uma série de coisas. E eu acho até que o hospital ele deveria só atender casos de alta complexidade. Porque é uma demanda que existe em função do processo de envelhecimento e o hospital tem condição de fazer isso melhor que qualquer outro. Está entendendo? Mas tem que parar, a gente tem que sentar numa mesa, conversar e tentar resolver isso aí em conjunto. Mas eu não consigo entender. De repente, um hospital público, muitas vezes, atende melhor do que um hospital particular. Eu estou falando isso de experiência própria. Meu filho foi atendido no Andaraí, hospital público. Sim. Foi super bem atendido. Eu, várias vezes, eu mesma não tive internada, não tive um bom atendimento no hospital com 2 assistências médicas. Pedro e Safia. Fui mal atendida pelos médicos. A minha mãe morreu em decorrência de falta de atendimento médico. Chegou passando mal no hospital, o médico disse para ela assim, olhou, bota ela na enfermaria, espera. Eu falei, doutor, ela está me falando, não é trombose? Isso a gente só pode ver no filme do outro menino, ninguém está fazendo bem com esse nela. Poxa, no hospital, você está fazendo um negócio desse? Aí eu falei, assim, eu só digo o seguinte, que eu não aprovo isso, a gente sabe que essas coisas, essas deficiências, elas existem, e não existem só em hospitais, vamos dizer assim, porque a gente sabe exatamente qual é o hospital que você pode fazer uma cirurgia de maior complexidade e qual é o hospital que você não pode fazer cirurgia de maior complexidade. A gente sabe disso. A gente sabe qual é o hospital que tem, por exemplo, disponibilidade de cirurgia robótica, qual que não tem, qual que tem um CTI que funciona melhor que o outro. Quer dizer, a gente mais ou menos sabe que, olha, essa cirurgia não dá para fazer lá. Vamos dizer assim, desse hospital não dá para fazer essa cirurgia. Agora, é aquela coisa da heterogênea, né? Aquela coisa heterogênea, coisa de ser humano. Né? Hã? Não houve.
Eu acho que o que está faltando, porque, veja bem, a gente fala assim, a saúde num país como a Suécia. A Suécia é um exemplo de controle de saúde pública, mas é um país que tem quantos milhões de pessoas? Eu já estive em Estocolmo para um congresso e eu vi como funciona lá, mas naquela época tinha 6 milhões de habitantes, um país inteiro. Como é que se lida com o Brasil? E a coisa que é mais complicada no Brasil são as necessidades que são muito heterogêneas, que eu estava dizendo. Não adianta você montar projetos, os mesmos projetos em regiões onde as necessidades são... É complicado isso aí. Discute-se muito essa história da gestão de saúde, mas é uma coisa que precisa do dinheiro, mas o dinheiro também tem que ser bem administrado, né? E hoje em dia, até para o gestor, está difícil. Até para o gestor está difícil, né? Um ex-residente meu teve que ficar durante um período assessorando o diretor do Hospital do Servidor do Estado. Ele viu a dificuldade que é. Não é uma coisa fácil, tá entendendo? Mas eu entendo, por exemplo, a situação do Hospital do Doraí. O serviço de urologia lá é muito bom. Conheço o pessoal. Pedro Ernesto, mesma coisa. Ipanema, mesma coisa. Bom Sucesso, mesma coisa. E por aí vai, né? O problema é você conseguir chegar lá. É você conseguir a vaga naquele hospital. O INCO é muito... Agora, eu entendo. Eu entendo. É problema, né? Esse é problema. Mas eu posso só continuar um pouquinho aqui, porque senão a gente vai começar... Não, tá tranquilo. Mas valeu a sua catarse. Eu acho que isso é compreensível, porque a gente sabe que tem profissionais bons e ruins em todas as áreas, infelizmente, né? Não, eu agradeço muito, mas é porque eu fui criado dentro de uma família católica, a não ser que eu fui aluno do colégio católico e assim, eu sempre tive um compromisso muito grande com uma história da humanização, né, do fazer bem. E eu sou feliz sendo dessa maneira que eu sou. Eu acho que é melhor ser assim. É mais fácil viver sendo assim. Bom, então, o que é uma infecção? O que é uma infecção urinária? A infecção urinária é uma situação que acontece quando existe uma invasão microbiana no aparelho urinário. Então, e acontece que existe uma diferença entre aquela infecção que precisa ser tratada e aquela infecção, entre aspas, que se encontra muito na terceira idade, que não precisa ser tratada. E eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro, a invasão microbiana do aparelho urinário pode acontecer limitando somente a urina, sem significado clínico nenhum. Então é aquele negócio que a mulher faz... Eu falo isso na mulher porque isso é muito comum após a menopausa. Ela não sente nada, não tem sintoma nenhum, mas faz um exame de urina e aparece lá uma bactériazinha, e a bactéria que aparece, na maioria das vezes, é um bichinho chamado Escherichia coli. Nome esquisito, né? Escherichia coli. A gente inventa cada nome, né? Tem bactéria, tem uma que é Klebsiella. Eu fico imaginando, né? Se eu tivesse uma filha, eu botava Klebsiella. Klebsiella, sai da chuva. Chique, né? Tem uma que é Pseudomonas aeruginosas. Né? Aeruginosas é um negócio que, né? É melhor. Aí, pois é. Aí, se ela se localizar na urina somente, mas não tiver nenhuma repercussão clínica, nós caracterizamos isso como bacteriúria assintomática, que é diferente da infecção urinária, né? E quando essa infecção ela é sintomática, mas ela se retém ao trato urinário inferior, a gente chama essa infecção de cistite.
é aquilo que as mulheres têm, 20% das mulheres já tiveram pelo menos uma cistite ao longo da vida, sabem como é que funciona. E quando essa infecção urinária ela alcança o rim, se torna uma pielonefrite, uma situação mais grave. E por que a pielonefrite é mais grave? Porque o rim é um órgão extremamente vascularizado. Em comparação ao volume, ao tamanho do rim, o órgão que mais recebe sangue no organismo é o rim. Então, a bactéria que chega até o rim, ela pode entrar na corrente sanguínea e se espalhar pelo corpo inteiro, rapidamente provocando um estado que a gente chama de sepsis, que é uma infecção generalizada. Então, para quem não conhece, esta aqui é a Escherichia coli. É a fotografia da Escherichia coli. Ela é meio punk, né? Com aqueles cabelos assim, não sei o quê. Ou pode ser rastafária também. Mas acontece o seguinte, veja que curioso. A Escherichia coli era uma bactéria que todos nós temos, né? Ela é normal dentro do nosso intestino, né? Mas ela tem esses pelinhos aqui, e esses pelinhos eles têm uma propriedade muito interessante. Facilitam a aderência da bactéria à parede dos tecidos, né? A parede da vagina, a parede da uretra, a parede da bexiga e por aí vai. Então, aí, essa Escherichia coli, ela é responsável por 80% das infecções urinárias, né? Tem outras, Klebsiella, Proteus, Enterobacter. E a menopausa, como eu já tinha falado para vocês lá atrás, que provoca um processo de atrofia tanto na vagina quanto na uretra, ela favorece essa colonização bacteriana. E por que existe a menopausa favorece isso? É só por conta da questão da atrofia dos tecidos? Não, é porque o pH vaginal muda. A vagina ela tem uma flora bacteriana que é normal dela, que compete com a Escherichia coli. Então, no momento que a menopausa acontece, que aquela flora bacteriana ela vai embora, que o pH da vagina ela se modifica, a Escherichia coli acha que é uma casa abandonada a ser ocupada, né? Então, a Escherichia coli chega ali, começa a colonizar, pode subir pela uretra e chegar até a bexiga. Bom, e quais são como é que a gente faz o tratamento? Primeiro, a gente tem que evitar as questões que são facilitadoras da infecção urinária. A diabetes, principalmente. Diabetes é um fator que favorece muito a infecção urinária. Existe também a atrofia por diminuição de estrogênio. A constipação intestinal, prisão de ventre, também é um fator que favorece a infecção urinária. E a questão das pessoas não beberem muito líquido. Tem que beber líquido na parte da manhã. Não se esqueçam que 4 horas antes de deitar é bom não beber líquido. O tratamento da infecção urinária sintomática é feito com antibióticos, que pode ser feito a cada episódio de infecção urinária. Se a mulher tiver um episódio a cada 2 anos, 3 anos, a gente trata esse episódio como isoladamente. Mas quando existe ou um fator de risco, ou existe aquilo que a gente chama de infecção urinária de repetição, o que você faz? Você mantém um tratamento profilático de baixa dose a longo prazo. Tá, ok? E aí você, aqui e ali, você tenta ver como é que está a bactéria, se está modificando o padrão de bactéria, e você vai, então, fazendo a monitorização do teu tratamento, como é que a coisa está caminhando. Agora, veja bem, isso aqui depende muito de cada paciente, de cada evolução, de cada alteração que aquilo que o paciente tem no aparelho urinário. Por exemplo, se o paciente tem uma pedra enorme dentro do rim, aquilo pode ser um processo facilitador da infecção alta. Se a paciente não consegue urinar direito porque tem a bexiga que não contrai, aquele resíduo vesical, aquela urina que se perpetua ali, pode também ser um fator facilitador. Então, a gente tem que fazer também um rastreamento para saber se existe algum fator que está influenciando e está piorando essa infecção. Então, se o exame de urina e a cultura veio positiva, você faz algumas perguntas. Primeiro, tem sintomas? Sim ou não? Existem alterações em algum exame de imagem? Quer dizer, a ultrassonografia mostrou que o rim está dilatado, que tem uma pedra, que a bexiga não esvazia, uma coisa nesse sentido? Sim ou não? Há alguma doença que aumenta o risco do problema? Diabetes, ou algum tipo de fragilidade, por aí vai. Então, se você tem uma resposta não para todos esses fatores, quer dizer, não tem sintomas, não tem alterações em exame de imagem,
não tem nenhuma doença que aumenta o risco do problema. Então, você não trata. Você não dá nada. E aí você tem que convencer... Quando se fala de urologista, né? Que normalmente o médico está com sintoma, está com infecção, antibiótico. Exatamente. Mas o problema todo é o seguinte, infecção urinária tem que ser tratada por urologista. Eu não trato hipertensão arterial. Para aprender isso, você vai tomando antibiótico. Você vai tomando antibiótico. Olha quantos eu tomei. Ele não mandava você que falou, né? Não, sem antibiótico. Aí eu aprendi que é sintomático e assintomático. Exatamente. Me deu o documento, e agora eu apresento. Você apresenta aquele documento do médico? Claro, apresento agora, porque tudo me passa. É aquele atestadozinho que eu te dei. É, atestado, plástico. Plástico. Ela era dedo duro, né? Ainda bem que ela gostou de mim, sabe? Mas é o problema. É porque acontece que o urologista tem que ser ouvido, porque as pessoas acham que infecção urinária é uma coisa fácil de tratar. E o principal capítulo que existe nos livros de urologia são os capítulos das infecções urinárias. Pois é, mas é que eu digo que os médicos que estão vendo que você está com infecção, te mandam logo tomar antibiótico forte. Pois é, mas o problema é que Mas olha, quando eu dou aula, eu só falta levar uma chibata para a turma, tá entendendo? Quando eu chego lá, o pessoal do 5º ano, gente, aprenda isso, por favor, tá entendendo? Então, eu já virei pastor evangélico. Eu falo assim, gente, vamos lá, é para dar antibiótico sim ou não, pessoal? Não, e aleluia, irmão. Você tem que virar palhaço, para você botar na cabeça da criatura a importância daquilo, né? Para que a urologia não seja mais uma matéria que você tem que fazer para passar de ano e ter o teu diploma no final do curso. Então, a gente tem que enfatizar isso aí. E, graças a Deus, hoje em dia, a urologia é uma especialidade extremamente bem conceituada, por uma série de questões, né? Agora, por que não se deve tratar? Primeiro, porque não adianta, porque a bactéria vai ficar lá. Você pode até ter um exame de urina normal, depois que você terminou de tratar, normal, porque eu digo depois de fazer sem bactéria, mas daqui a pouco ela vai voltar. Não precisa tratar, porque não tem risco de complicação. E não deve tratar, porque isso aí poderá levar ao aparecimento de cepas, quer dizer, de bactérias que são resistentes aos antibióticos, né? Então, eu queria mostrar essa fotografiazinha aí. Qual é a diferença que vocês veem nessas duas fotos? São 2 carros. Um está bem cuidado. E o outro que está no ferro velho, inclusive, é mais novo do que esse aqui que está bem cuidado. Então, eu digo o seguinte, o tempo é inexorável, mas você tem que cuidar. Porque acontece o seguinte, eu prefiro ser uma antiguidade do que ser uma velharia. Tá entendendo? Então, é o seguinte, eu quero ser uma antiguidade. Eu não vou dizer que eu vou parar no museu, né? Mas você tem que terminar a tua vida de uma maneira digna. Isso é que é uma coisa importante, né? Então, eu acho que hoje em dia o que a gente discute muito é a questão de você saber administrar o paciente quando ele está no final da vida dele, é o fim inexorável da vida. Isso foi uma das coisas que o Papa Pio XII abordou de maneira absolutamente magistral, porque ele falou um negócio assim que é absolutamente correto, né? É a questão de você não tratar o paciente além daquilo que ele deve ser tratado para ter algum tipo de benefício, né? Então, você tem que saber, inclusive, a hora de você parar. Então, a gente tem que saber envelhecer com saúde. Então, perguntas básicas. Fumar faz bem para a saúde? Não. Beleza. Alimentação saudável faz bem para a saúde? Muito bem. Atividade física regular faz bem para a saúde? Faz bem para a saúde. Diagnóstico precoce e controle das doenças crônicas faz bem para a saúde? Faz. Então, pronto. Está entendendo? E eu admiro o exemplo que as mulheres dão para os homens pelo seguinte, porque as mulheres se cuidam e os homens acham que nunca vão ficar doentes. Então, uma vantagem que vocês têm é que o ginecologista vai lá, afere a pressão arterial, vê como é que está a tireoide, dosa a glicose, E aí isso tem que ser feito também com os homens, né?
porque a gente sabe que a maioria das doenças crônicas, elas são traiçoeiras pelo fato de elas serem assintomáticas no início do problema, né? E ao longo do tempo, você começa a ter o diagnóstico não pela doença primária, mas pelas complicações que ela está gerando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E só um alerta, todo mundo hoje em dia tem celular, estou vendo todo mundo com celular aí, todo mundo hoje em dia vai no Google. Se vocês quiserem conhecer alguma coisa de urologia, por favor, tem um site que é o site da Sociedade Brasileira de Urologia, que é www.portaldaurologia.org.br. Se vocês colocarem lá no Google, pesquisar Sociedade Brasileira de Urologia, vocês vão cair no portal da urologia. Aí vocês vão ter essa página inicial aqui, tá? Que aí se vocês clicarem nessa abazinha aqui, onde está a sua saúde, aí vai aparecer dicas, dúvidas frequentes, encontro especialista. Quando você clica aqui, se você, por exemplo, clicar em dicas, você vai ver todas as matérias que estão ali. Isso aqui eu coloquei, é até a última aba que aparece quando você vê as dicas, onde tem aqui, olha, perder urina na roupa não é normal. Não é normal com envelhecimento. Aqui, encontro especialista, 97% dos meninos nascem com fimose. Então, são informações para a saúde. É melhor do que você ficar vendo aquele camarada que tem 200 mil seguidores no Instagram e que tem um chá maravilhoso que vai curar todas as doenças, né? Então, vão no portal da urologia, que lá vocês vão ter informações mais verdadeiras, né? Porque quando eu vou tirar por mim. Toda vez que eu faço exame de urina, tem sangue. É microhematura assintomática. Isso acontece. E uma das coisas que pode, não sei se a senhora tem isso desde a infância, desde a juventude, mas geralmente no final da menopausa, quando a menopausa termina, quer dizer, terminou tudo que é estrogênio, o que pode acontecer é uma lesãozinha na ponta da uretra, chamada carúnculo uretral, que aquilo ali sangra com muita facilidade, não precisa fazer absolutamente nada. E a mulher muitas vezes chega no consultório reclamando, doutora, está saindo sangue, não sei o quê. Quando me seca um papel, vejo que sai sangue, e por aí vai. Não, estou dando só, estou dizendo que seja isso, né? Mas na maioria das vezes, microhematura é uma queixa muito comum no consultório, e na maioria das vezes não tem nenhum tipo de problema. Já fiz microcirurgia para ver que tem a do bexiga. Já vi até operação da bexiga, suspendi a bexiga, mas sempre tem. Sempre dá um pouquinho. É microhematura assintomática. Não se preocupe com isso. Graças a Deus, Perfeito. estou esperando para operar minha bexiga. O que eu só aconselho? Os fios ou a rede? Ou qual é a rede ou... Ou diz que tem uns fios agora? Não. É uma tela. É uma tela. O médico falou que é uns fios que foram recolhidos, que estavam próprios, então agora tem que esperar voltar. Dessa confusão que ela tem. Ah, não. Porque eu já sei o que ele está falando. É porque teve algum tempo atrás, a Johnson Johnson teve um material recolhido por conta de problemas que estavam acontecendo com as cirurgias realizadas com aquele material. Então, provavelmente, devem estar aguardando aparecer um novo material. Essa questão do uso de material sintético é uma questão que eu vejo muito caso a caso, porque tem pacientes que eu não acho que o material sintético seja o melhor. Eu acho que a gente pode fazer com aquele negócio que nós chamamos de material autólogo. Quer dizer, você pode tirar uma faixazinha aqui da aponeurose do reto abdominal, que você fica com uma faixinha mesmo de tecido, aí você faz uma incisão como se fosse uma cesariana, colhe aquele material, fecha ali, depois você faz a incisão na vagina e você coloca aquele pedaço do próprio paciente, você coloca ali sustentando para cima, tá entendendo? É uma cirurgia com implante autólogo. Assim, eu durante algum tempo, eu comecei a questionar o uso desses materiais sintéticos. Assim, eu não acho que serve para todas as pacientes. Eu acho que para algumas pacientes é a melhor conduta, mas para outros eu acho que a coisa deve usar a polineurose. Mas cada caso é um caso. Tem que avaliar o paciente, tem que examinar o paciente, tem que ver como é que está o estado hormonal, tem que ver se teve cirurgia prévia,
se tem chance de fibrose ali, que possa atrapalhar o implante desse material sintético, porque às vezes você se depara com situações em que a pelve da paciente está tão mexida, por quase... a última paciente que eu fui operar e coloquei propus para ela o autólogo, ela tinha tido uma peritonite por conta de uma diverticulite. Então, o peritônio dela estava totalmente cheio de fibrose. Eu falei assim, olha, a chance da gente atingir alguma estrutura, porque é tudo muito aderido, porque o tecido cicatricial ele é muito duro e ele dificulta muito a dissecção na hora da cirurgia, tá entendendo? Então, às vezes você pode dissecar e, por exemplo, inadvertidamente furar a bexiga. Isso pode acontecer. Você furar a bexiga com... Não, isso numa paciente que tem uma pelve congelada. Não é o seu caso. Só nunca teve peritonite. Espero que nunca tenha tido uma peritonite por causa de uma diverticulite. Então, numa situação dessa, eu falei com ela, olha, vamos colocar um material autólogo. Porque com material autólogo, furou a bexiga, não tem problema nenhum. Vai lá, dá um pontinho só, fechou a bexiga, você bota aquela face ali, o paciente vai ter alta no dia seguinte sem ter absolutamente nenhum tipo de problema. O único problema é que ela vai ter que ficar um pouquinho mais de tempo com a sonda, que é para poder cicatrizar a bexiga. Agora, se você está fazendo uma cirurgia com material sintético e isso acontece, aí a coisa fica muito mais difícil de ser resolvida. Então, você colocar na balança, tem que pesar o risco. Agora, se a senhora nunca fez tratamento, se a senhora mas é diferente. Sei, Mas se a senhora, por exemplo, nunca fez nenhum tipo de tratamento, e se a senhora tem um tecido que possa ser recuperado, porque muitas vezes uma coisa que o médico pode fazer para facilitar o procedimento é pedir para o paciente usar estrogênio tópico antes da cirurgia. Então começa 30 dias antes, aí o tecido fica ótimo, fica tranquilo de operar, fica mais fácil, você vai lá e hoje você tem telas que em vez de elas saírem para cima, elas saem para o lado. Tá entendendo? Que são muito menos suscetíveis de terem esse tipo de problema. Agora, no caso, assim, por exemplo, falando dela, que ela teve esse problema que ela teve que ela atravessou pedra, né, então ela teve que estourar. Correto. E já teve um tempo, assim, espaço já que você está aguardando esse fio, né? Existe esse risco desse período, você já teve uma nova infecção, né? Desse período que ela ficou no hospital, tempo, e aguardando, saiu do hospital esperando esse fio. Já fez nova infecção e não consegue esse fio. Mas aí tem que ver com isso, é um problema de fornecedor, né? Mas isso aí, veja bem, a incontinência urinária é um transtorno muito grande, né? Incomoda muito, a qualidade de vida fica Pois é. Agora, mas não é uma coisa que, assim, olha, o paciente vai morrer se não operar. Então é melhor aguardar. Isso às vezes acontece, viu? A questão de Anvisa, de material, de recolher material, isso às vezes acontece. Sim. Eu tive uma infecção, eu tive pedra que fechou as duas uretas e eu quase não senti dor. Os dois ureteres. Foi no tubinho que leva a... tá. Dois. Aí fiquei quase 20 horas sem. Aí estava tudo infeccionado. Isso é uma das poucas situações em que a cirurgia é de urgência absoluta. Obstrução ureteral bilateral. Tem que resolver logo. Isso aí é cirurgia de urgência. Mas ele ficou impressionado porque eu não sentia. Ela falou, não é possível que você não sentia dor. Não. Senti uma dorzinha aqui, aí tomava um remédio. A senhora veja bem. Cada pessoa é uma pessoa. É o que a gente chama de limiar de dor de cada um. É o limiar de dor de cada um. Tem gente que sente dor, mas não precisa de remédio não, vou suportando. Tem gente que urra, né? Aí eu usei aquele duplo J, né? O duplo J. Não fala assim. Olha, o duplo J, ele resolveu tanta coisa pra gente. Olha, o duplo J, o cara que inventou o duplo J recebeu o prêmio Nobel. Porque, olha, o duplo J foi uma das coisas que mais garantiu o sucesso em cirurgias endurológicas. O duplo J é um tubinho que você coloca que vai do rim até a ureter. E ele tem, as duas extremidades dele são como se fosse um rabinho de porco. Só que você introduz um duplo J através de um fio guia. Então ele sobe retinho, vai até lá, e na hora que você tira o fio guia, ele enrosca lá em cima no rim,
Então ele fica ancorado no rim e ele enrosca aqui embaixo, na bexiga, fica ancorado na bexiga. Então ele não sai do lugar. E aquilo permite uma desobstrução do rim. Então, é uma coisa assim fabulosa. Olha, a gente passou, quer dizer, eu já estou quase uma antiguidade, porque eu sou da época que a gente cortava a barriga do freguês, que é para poder tirar a pedra. Hoje em dia você não faz mais isso. Com as técnicas endurológicas você não faz isso. Então, antigamente você abria uma barriga para operar isso aqui. Hoje em dia você pode fazer com laparoscópica. Ou você pode fazer com laparoscópica robótica. Quer dizer, antigamente cirurgia de vesícula, eu lembro pós-operatório, porque era difícil, vesícula abaixo do rim, fazer uma incisão aqui enorme. A minha avó, quando operou vesícula, nossa senhora, coitadinha dela, como ela sofreu. Tá entendendo? Mas era o sofrimento próprio do pós-operatório, do tipo de cirurgia que tinha naquela ocasião. Agora, tranquilo. Agora, hoje em dia, com cirurgia laparoscópica, você opera uma vesícula em 20 minutos, 40 minutos, você opera uma vesícula. Tudo é evolução, né? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Nenhuma pergunta a fazer? Ela, jovenzinha, não está passando por isso, né? Por isso que você não tem dúvida nenhuma. Mas Deus queira que você viva muito, viu? Então, mas é isso, gente. Eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui. Eu me senti bastante satisfeito pela acolhida de vocês. E, pô, não. O SUS já tem essa parte de, como é que fala? De fisioterapia. Tem. Por exemplo, eu vou te dizer em relação ao Hospital Pedro Ernesto. O Hospital Pedro Ernesto ele tem uma clínica de apoio que é a clínica Policlínica Piquet Carneiro, que fica ali na Rua Marechal Rondon. E todo o tratamento de fisioterapia é feito ali na Policlínica. É porque muita gente desconhece, né? Sim. Porque